noite, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um podcast, O Mundo em uma Hora. Esse podcast gravado hoje, no dia 30 de maio. Eu sou Adriana Machado, de Nova York, e estou aqui com o meu companheiro Tiago Assad. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bachar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, Adri, e etc. Estamos aqui com mais um podcast Mundo em uma Hora para falar hoje de economia. Mas antes da gente começar, eu vou lembrar todo mundo para dar o like nesse vídeo, distribuir nas redes sociais, apoiar a Causa Operária TV, que é o nosso canal de imprensa revolucionária e independente que precisa da sua ajuda. Então, quem puder, manda um superchat, super sticker, contribui com Pix, ou então só divulgar nas redes sociais já ajuda também. Lembrando que a gente está com algumas campanhas no PCO, no Partido da Causa Operária. A Universidade Marxista vai começar com o segundo módulo. Então, quem ainda não fez a inscrição da Universidade Marxista Brasil, 500 anos de história, uma análise marxista com o Rui Costa Pimenta, não perca tempo, entra no site universidademarxista.pco.org.br. Lá você vai ver os 4 módulos. Se você ainda não fez o primeiro módulo, pode fazer. Se fez o primeiro módulo, sabe o tanto que essas aulas são especiais, então escreve para o segundo módulo, que vai ser também sensacional. E estamos também com a ação Entre Amigos, vai para Cuba, né, Bachar? Você já comprou o seu? Já estou com o meu aqui, Adri. Boa sorte! Os comitês de luta contra o golpe estão promovendo essa ação aqui, porque imagina, no meio de um turbilhão desses acontecimentos, você poder tirar uma semana em Cuba, né? Realizar o sonho dos coxinhas e o nosso também, né? Vai para Cuba. Mas diga lá. E quem vai ser só um sorteado, um sortudo que ganha, mas todo mundo que contribui tem a chance de ganhar e fica feliz porque sabe que está contribuindo com a campanha pelo Lula presidente. Então, é só entrar no site do Diário Causa Operária, que vocês conseguem achar todas as informações da campanha Ação Entre Amigos vai para Cuba. E, por último, a gente tem os nossos amigos da Causa Operária na Rússia, que estão precisando de ajuda, uma ajuda extra aí, agora que o companheiro Eduardo Vasco está com problema de saúde, eles vão ter que viajar, voltar para a Rússia, sair do Donbass. Quem puder ajudar é Causa Operária na Rússia, @gmail, só entrar aí no YouTube, tem a vaquinha e vocês conseguem contribuir. Não é isso, Bachar? E a gente mandando um abração para o companheiro Vasco lá, melhoras. Né? Desejamos ao nosso antigo companheiro, que em breve deve voltar também aqui para o Mundo de uma Hora, o companheiro Eduardo Vasco, melhoras aqui. E reforçamos também o pedido para os companheiros apoiarem a campanha para essa cobertura especial em primeira mão, que a imprensa do Partido da Causa Operária está promovendo, para levar informações que não estão sendo divulgadas por outros órgãos, né? A gente está vendo uma censura muito grande. Isso está sendo combatido pela nossa imprensa, sobretudo, porque outros partidos têm desempenhado uma atividade, inclusive, digna de riso até, que é o que o PSTU fez, por exemplo, em ir para a porção mais ocidental da Rússia, da Ucrânia, para falar que não tem nazistas lá, que é mentira isso. Até o imperialismo fala que tem, eles estão falando que não tem. Mas é claro, nós estamos fazendo tudo isso
contra o interesse do imperialismo, como a gente viu no episódio da censura que o material desses companheiros provocou pelo algoritmo fascista do Google, né? Mas para manter toda essa atividade a pleno vapor, como a gente está mantendo, que nós solicitamos aqui a contribuição de todos que apreciam uma formação contra-hegemônica, que tem custo, mas que é voltada sobretudo para o interesse da vanguarda mais politizada e revolucionária da sociedade brasileira e dos demais companheiros também simpatizantes no resto do mundo. Por isso, companheiros, colaborem. É muito importante a sua colaboração, porque nós não recebemos e não fazemos questão nenhuma de receber apoio também dos órgãos do imperialismo. Nós atrelamos nosso destino ao destino da população, daqueles que querem uma transformação mesmo, né, Adri? Exatamente. E os nossos companheiros na Rússia e no Donbass mandam notícias que são muito importantes e muito pertinentes, inclusive para esse tema do podcast Mundo em uma Hora de hoje. A gente falando em economia, a gente vai falar muito sobre o resultado das sanções, né, que estão sendo impostas pelos Estados Unidos e porquê da greve. Então, vamos começar o podcast hoje, lembrando que o podcast é gravado, mas vocês podem mandar mensagem aí no chat, conversar, que a gente lê depois. A gente teve aí essa semana o encontro de Davos, né, do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E as previsões para a economia são bastante assustadoras, né? Principalmente pelos termos que estão sendo usados. A Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, falou que eles estão prevendo aumento de preços e muita gente morrendo de fome, passando fome. O presidente do Banco da Inglaterra fala que o aumento do preço dos produtos de comida é apocalíptico. Nas notícias, a gente vê um futuro negro, né, Bashar? Você acabou de ser cancelado agora, Adri. Nós dois, inclusive, né? A negritude é bela, não pode falar que o futuro é negro. Não só você, mas... Desculpa, um pode falar. Futuro escuro, sem energia, sem comida. Eu tenho lugar de fala, assim, de poder falar aqui, usar essa palavra. O que eles estão falando é isso. É hora de preparar para uma recessão. Esse tem sido, né, Adri, o ponto central aqui do noticiário econômico da última semana. Só esclarecendo aqui, não que a nossa querida Adriana Machado da Revolução se importe muito, mas para acalmar aqui a ira dos identitários que podem se sensibilizar com a expressão futuro negro aqui. Essas são as palavras da Cristina Georgieva, a diretora-geral do FMI, que prevê um momento de deterioração muito grande aqui na economia global. O Fórum de Davos ele acontece no momento em que, enquanto ele acontecia, o FMI analisava também o resultado econômico das principais economias do OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma organização aqui entre os países mais ricos e algumas das economias atrasadas mais importantes, excluindo-se o Brasil. Mas dentro desse grupo encontra-se um seletíssimo grupo do G7, que são as principais nações imperialistas do mundo.
E o resultado da economia desses países, os países centrais do capitalismo, foi de uma recessão no primeiro trimestre desse ano, curta, 0,1%, mas de qualquer forma, isso no marco de uma situação de estagnação econômica constante, já chama muito atenção, preocupou demais o imperialismo e os demais órgãos do imperialismo, né? E a gente viu isso muito sendo repercutido com muita ênfase na imprensa. Os principais órgãos também da imprensa imperialista no Brasil, Estadão, Valor Econômico, todos os órgãos importantes também do exterior, dando muito ênfase no fato de que o, aquele alívio conseguido no momento posterior à devastação da pandemia, ele já vinha perdendo fôlego desde meados do ano passado, e a partir de agora a economia começa lentamente a retrair também. Tecnicamente, para você considerar uma recessão, você teria que esperar mais um trimestre de resultado negativo. Na prática, para as massas trabalhadoras do planeta Terra, né, porque a gente está falando da economia global, a coisa ela é bem mostra que o fundo do poço tem um alçapão. A gente está vendo um exemplo prático disso agora, porque já há alguns anos que a estagnação econômica é particularmente ruim para a classe trabalhadora, submetida aqui a desemprego e a uma escalada de preços inacreditável, e vai piorar. É isso que o FMI está falando, né, Adri? E a gente já está vendo, né, alguns sinais que são bastante preocupantes. A gente já viu o Iêmen e o Afeganistão já estão com problema de fome há muito tempo por causa de guerra e tal, mas agora apareceu a Sri Lanka com problema de inflação também, não pôde importar os produtos que precisava e as pessoas estão passando fome e fazendo protestos enormes. O FMI já falou que provavelmente isso vai passar, esses protestos vão passar para outros países, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente viu o que estava se esperando para ver na Rússia, né? Que é a falta de produto na prateleira, a falta do leite em pó, que deixou aí várias crianças, bebês, existe ainda, né? A gente vê na mídia social as pessoas desesperadas tentando encontrar o produto, as prateleiras vazias. A gente achou que ia ver isso na Rússia e está vendo isso nos Estados Unidos, né? Uma coisa muito impressionante. Eles falam que a Ucrânia tem 20 milhões de toneladas de grão estocada e não tem como sair, porque os russos estão com o controle dos portos, né? E os Estados Unidos sem dinheiro nenhum. Aqui o que a gente vê, os preços já subiram, por exemplo, mais ou menos 20%, assim, da gente ir no supermercado e olhar, né? A gasolina chegou a um preço, eu acho que nunca tinha tido antes, assim, as pessoas assustadíssimas, não aqui em Nova York, porque não é tão direto, né? Porque a maioria da população não tem carro, mas na Califórnia, por exemplo, o povo já desespera quando a gasolina sobe a preços que nunca tinha sido visto antes. E o governo não consegue, né, reagir. O Putin chama a alta de preços do o Biden, né? O Biden chama a alta de Biden, preços de né?
a alta de preços do Putin. Ele chama isso oficialmente no site, no sítio da Casa Branca. Você Nomeou vê que a crise como a alta de preço do Putin. É muito cara de pau, né? Sendo que foram eles que fizeram toda a pressão para a Rússia, deram o golpe na Ucrânia, levaram armas biológicas, levaram arma nuclear, levaram arma míssil de todo quanto é jeito, provocaram. Eles não imaginavam que a Rússia ia atacar de volta, né? E agora a única solução que eles encontraram foram essas sanções, e essas sanções estão atrapalhando ao imperialismo muito mais do que a Rússia, né? A gente viu que a Rússia teve vários países que não votaram a favor das sanções, mesmo que não tenham ficado ali em cima do muro. Isso a gente já falou aqui, é um sinal muito grande que eles estavam com a Rússia, né? E a gente vê várias tensões assim ali em volta de países que estão abandonando o imperialismo, a aliança com o imperialismo, para ficar do lado da Rússia. O mais importante é a Arábia Saudita, né, que não atendeu o telefone do Biden quando eles tentaram controlar o preço do petróleo para não aumentar. Então, desculpa, Adri. A gente vê o abandono aí do imperialismo afogando, né, sem saber o que fazer. E uma coisa que eu acho que chama atenção, o imperialismo está sendo abandonado também, porque assim fica muito claro, né, que as sanções, num momento como esse, que a economia global ainda está tentando voltar para os níveis anteriores à pandemia, que também não eram bons, mas mostra que os governos, mesmo um governo feito do Bolsonaro, por exemplo, por mais maluco que seja, e ele é mesmo, né, muito doido, mas ainda tem pessoas muito mais normais do que o governo americano, que é completamente biruta, né? Os caras não têm um mínimo de noção, parece, do que estão fazendo. Parece que é um bando de louco, assim, falou assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, aí tira um negócio da cartola lá que todo mundo viu que não ia dar certo aquilo, e agora a gente está vendo justamente esse resultado. A situação da fome no mundo, ela já era uma coisa que antecedia, inclusive, a, a própria guerra no leste europeu. Eu lembro de matérias no jornal Causa Operária, onde era repercutindo, né, a situação da fome, inclusive nos Estados Unidos. Tinha uma ONG, que me fugiu o nome agora, enquanto a gente está falando que eu lembrei disso, mas acho que ela lida com bancos de alimentação. Uhum. Você lembra o nome disso? Eu estou tentando lembrar. Eu tinha uma do Walmart que eles faziam. É impressionante assim que as pessoas não aparecem na mídia, na imprensa, que estão passando fome, mas assim eles chamam de insegurança alimentar. A pessoa pode comer ou pode não comer Ela está assim com naquele medinho, né? dia. É igual a moradia também. Não fala que é morador de rua, porque a criança fica um dia com o avô, um dia com o tio, um dia com outro tio, um dia com o amigo. Então, não quer dizer que ela não tem casa, ela tem insegurança domiciliar. Nossa, Então, com isso, eles vão evitando de falar que existe fome nos Estados Unidos, mas existe uma grande parte da população que vive na extrema pobreza, que passa fome. Não passa fome porque aí vai no banco de comidas, não sei o que é isso que você está falando, mas que não tem condição de comprar sua própria comida. Então, isso aqui me chamou a atenção quando eu vi essa matéria, porque relatava, inclusive, soldados, assim, praças, né? Pessoal do próprio exército americano, quer dizer, gente que está aí morrendo
a serviço do imperialismo no resto do planeta, e quando volta para casa e não conseguiu uma patente, tá comendo pão que o diabo amassou ali. A reportagem ela falava de um pai de família lá com duas filhas que ele colocava isso. Um soldado americano com duas filhas e uma esposa, ele não consegue mais comer todos os dias. E aí, se ele não tiver acesso a essa caridade aí, né, dos bancos de alimentação, acho que é esse o nome, inclusive, né? Uhum. Lascou. A pessoa não vai comer, né? Aí colocam esses eufemismos loucos, né? A era dos eufemismos Isso, que a gente está isso vivendo. se o cara conseguir funcionar, porque a maioria eles são obrigados a participar de tanto terrorismo que eles fazem, por exemplo, no Iraque, que as pessoas voltavam completamente loucas, não conseguiam funcionar. O tanto de suicídio que teve, de problema mental que teve com esse pessoal que voltou do Afeganistão e do Iraque é outra coisa surreal que não aparece. Agora, é interessante um dado aqui que, com o salário mínimo do jeito que está, a pessoa leva para casa mais ou menos US$ 1.200 por mês. Aqui em Nova York, a média só do aluguel é 1.800. Então, existem várias pessoas que estão sem teto, mas que trabalham. Não são. Sim, isso é uma coisa que chama muita atenção. As pessoas trabalham, não são indigentes assim, regulares, como a gente falava, assim, uma pessoa totalmente marginalizada da vida econômica. Não, as pessoas têm o seu emprego, têm uma fonte de dinheiro, mas o dinheiro que elas ganham não consegue cobrir necessidades básicas, né? E E agora, isso, desculpa. com, com 20% de aumento dos preços, imagina. E isso aqui, companheiro, a gente está falando da principal potência imperialista do mundo, né? Isso que é uma coisa que chama muita atenção, porque não é o Haiti que está nessa. Imagina, o Haiti vai estar uma situação assim muito mais degradada, mas a gente está falando de um momento de crise em que Vamos falar das commodities? Ah, pode falar. não, sim, já vamos entrar nesse assunto, mas assim, como tá a situação da economia global, ela já era muito ruim antes do imperialismo começar com essas loucuras de apertar o cerco contra a Rússia e fazer mais essa loucura aqui de, de aplicar sanções, e a coisa piorou ainda mais, porque de imediato uma coisa que eles fizeram foi fechar o mercado mundial para um dos mais importantes insumos alimentares, que é o trigo. De cara já pioraram ainda mais a situação da fome no mundo, porque a gente estava até vendo aqui antes, né, Adri? Já falando aqui sobre as commodities, mas o trigo é um que ele é um Essencial, né? insumo, ele é essencial para pão, por exemplo, uma coisa que as pessoas comem muito no mundo inteiro, né? E muitas outras coisas. E isso aqui já subiu mais de 74, até o último dia 27 de maio, já tinha subido mais de 74% no acumulado dos últimos 12 meses. Sendo que o período da guerra foi responsável, já vinha subindo antes, né? Em função da desorganização da economia que o imperialismo causou na forma de lidar com a pandemia, né? Mas piorou ainda mais no meio da guerra quando foi responder à guerra piorou ainda mais quando foi responder à guerra no leste europeu, fazendo esse cerco econômico aqui total contra a Rússia, né? A Rússia e a Ucrânia também eram muito responsáveis pelos fertilizantes, né? A gente já falou isso também. E então agora fica essa corrida, né? Como que eles vão conseguir os fertilizantes que coloca toda a agricultura em xeque, né?
Se não tem fertilizante, a produção cai muito. Aí o Biden coloca lá a guerra do Putin, tudo para ele a culpa é a guerra do Putin. Do Putin aumentou o preço das comidas, aumentou o preço da gasolina. Ele está colocando toda a culpa do Putin, mas na hora de cuidar ele da economia, porque o projeto com que ele ganhou o governo foi aquele Build Back Better, que era o programa do Bernie Sanders, que era um programa mais progressista de enfrentar a situação investindo na economia do país, que foi um pouco o que o Lula fez no Brasil, né? Você dá dinheiro para a população, cria emprego, conserta as pontes que estão caindo, cria escola, cria hospital, já que já tivemos 1 milhão de mortos na pandemia, vamos criar hospital para não acontecer isso de novo, de escola, para um dos problemas foi que não tinha enfermeira direito. Não, nada disso. Tudo que ele prometeu, ele usou o dinheiro que ele conseguiu por causa de emergência da pandemia, ele usou para acalmar a população, para a população não revoltar. E agora que ele colocou tanta burocracia no dinheiro da pandemia que teve alguns estados que não conseguiram usar tudo. E agora que ele está pedindo dinheiro de novo, chegou que ele conseguiu o dinheiro das armas, mas não conseguiu dinheiro para internamente, economia interna. Ele está falando para os governos usarem a sobra do dinheiro da pandemia para a polícia. Ele falou isso e acho que a população viu assim que o governo não está nem um pouco preocupado com o bem-estar da população e vai oprimir a população que tentar se revoltar contra isso. Eles estão mandando mais armas para a Ucrânia e estão investindo só na polícia. Isso é bem assim o teor fascista mesmo, né? O Trotsky diria a cartada final, né, do imperialismo, porque os regimes democráticos já há alguns anos não funcionam, não conseguem responder a situação. E aqui você já não tem mais o que fazer, né? Aí a opção do Biden é essa, ele vai fazer muita... chega a ser até... não sei nem se a gente daria para chamar de hipócrita até a pessoa falar a guerra do Putin, né? Quem está aplicando sanções é o próprio governo americano. É um exercício de cinismo assim, impressionante o que esse pessoal faz, mas você vê que em nenhum momento existe a preocupação, por exemplo, em usar recursos para expandir a produção agrícola do próprio país, né, dos Estados Unidos mesmo. Não existe nenhuma preocupação em expandir a produção geral do país para que a oferta, já que um problema da inflação também, que é outra questão muito forte na economia global, é que ela ocorre quando você tem um desajuste aqui na relação entre oferta e demanda. Quando a demanda sobe muito e você tem uma oferta que não atende essa demanda, o preço do produto demandado ele naturalmente vai subir. Uma coisa natural que ocorra. É uma lei básica da economia e facilmente verificada ao longo da nossa experiência empírica mesmo. E a resposta do imperialismo para esse problema da fome, e de outros também que a gente vai tratar ainda, tem sido restringir ainda mais a oferta. E aqui a gente tem que lembrar também, né, a oferta sendo restringida aqui de alimentos, e no momento em que as pessoas já estão passando fome, fica a dúvida, eles queriam que as pessoas que estão passando fome reduzissem a demanda delas por comida e comessem menos. É uma coisa muito doida. O que eles esperavam que acontecesse
fazendo essa restrição aqui na oferta de trigo e de outros insumos fundamentais para a agricultura no mundo, né? Que estão diretamente relacionados com essa alta explosiva dos preços que a ONU está chamando atenção o tempo todo, o FMI, todo mundo está noticiando isso. E é isso que você está colocando também, né? Na demagogia eles estão falando um monte de coisa, mas a ação prática do imperialismo mesmo vai totalmente na contramão do que eles fazem, né? Do que eles dizem. Ele faz assim uns anúncios de umas medidas que você sabe que não vai adiantar nada. Ele aqui na página da Casa Branca ele fala: o presidente Biden anuncia novas ações para lidar com o aumento de preços de Putin, tornar os alimentos mais acessíveis e reduzir custos para agricultores. Então ele está tentando mudar algumas leis de algumas fazendas, de imposto de produção, tentando reduzir custo na agricultura e ainda fez um financiamento duplo para a produção nacional de fertilizantes. Mas não vai adiantar, né? Não vai. Aí a resposta dele qual que é? Endividar ainda mais o pessoal, né? É uma coisa muito louca. Você vê que não existe o interesse realmente em resolver o problema, mas em administrar ele, que é o que o imperialismo vem fazendo. Exatamente. E aí outro aspecto também interessante, importante assim, destacado da crise, que estava muito óbvio que ia acontecer e mostra que todos os países que negaram as sanções são mais normais do que os países que apoiaram efusivamente e até que propuseram, né? É o fato da explosão aqui no preço da energia elétrica. Isso aqui já era um problema grande no mundo desde que começou a se restabelecer as atividades econômicas normais após o impacto da pandemia, quando países importantes como a China e a Índia tiveram sofrendo eles próprios aqui um desarranjo na matriz energética principal deles, que é o carvão, impactando em outras no consumo de outras fontes como gás e fontes alternativas também que acabaram por sua vez desencadeando o aumento das chamadas commodities energéticas. No meio de uma situação já muito atípica, o imperialismo teve a brilhante ideia de bloquear aqui economicamente a Rússia e fazer com que um dos maiores produtores de petróleo do mundo fosse posto na marginalidade, colocando na marginalidade econômica, assim, total quase, levando sobretudo os europeus aqui à loucura com o preço da energia elétrica lá. Os companheiros da Europa reportaram até que, em geral, as contas de energia elétrica elas não chegam mensalmente, como acontece no Brasil, mas a cada 3 meses, ou intervalos ainda maiores. Mas isso aqui a gente está vendo o tempo todo sendo noticiado. As altas, assim, coisa de 70%, 40%. São altas históricas, nunca antes vistas no custo da energia elétrica. A hora que isso chegar lá no bolso dos europeus, isso vai dar um ruim muito grande. Mas, além disso, você já tem também o custo da eletricidade, de modo geral, um insumo fundamental. A gente não consegue... É até difícil conceber o que você faria na sociedade pós-revolução industrial que não tem energia, né? Tudo tem... A gente está aqui gravando... A energia faz aumentar tudo, né? Tudo. Tem esse problema fundamental. Tudo que você faz tem energia.
E aí, se a energia aumenta, tudo aumenta. A capilaridade desse insumo provoca E uma aí reação em cadeia. a gente entende o cara do Banco da Inglaterra falando de aumento apocalíptico de preços. Se tiver um aumento apocalíptico do preço do gás, tudo vai aumentar apocalipticamente, né? E é o que está posto para a gente no mundo inteiro, inclusive, porque aí você vai ver o aumento nos combustíveis. Aqui no Brasil, com essa política insana de manter a paridade com os preços internacionais, em alguns lugares a gasolina já está chegando já está beirando aqui os R$ 10 lá para os lados do Acre, para esses mais distantes assim dos centros produtores de combustível. Lembrando que o Brasil também não produz mais gasolina, não refina o seu próprio petróleo por uma decisão política, o imperialismo impôs isso. Quer dizer, a desorganização econômica que eles vão fazendo é uma coisa inacreditável. E a crise que isso vai desencadeando, por sua vez, também, piora ainda mais o drama desse momento, que ele acaba sendo bem isso que você está colocando, né? Uma situação apocalíptica, sobretudo para o imperialismo, que vai fazendo muita loucura, mas ao mesmo tempo vai cavando com muita intensidade sua própria cova, porque, por outro lado, eu estou sendo meio repetitivo com esse por outro lado, mas é que as coisas elas vão tendo consequências, né? Como disse o companheiro Rui, não é um filme que acaba e pronto. As situações elas se desenvolvem. E É, uma coisa é impressionante ver essas palavras na boca do imperialismo, né? Porque se eles estão falando, porque geralmente o que eles falam, eles tentam apaziguar a situação, né? Por exemplo, na época da Covid, o dinheiro que o Biden deu foi usado claramente para apaziguar uma revolta que estava se formando ali claramente. Aí agora ele já está falando que vai usar a polícia, porque eles estão prevendo que a população vai chegar uma hora que vai se revoltar, né? Mas a gente vê esse Andrew Bailey falando que o seu income, que é o dinheiro que você recebe, né, você vai sofrer um choque muito grande, que o preço do trigo já cresceu 25%. A gente vê os preços do gás, né, baixar. Aqui a gente tem o petróleo bruto, nesse ano já subiu 72%, o gás natural 185%, gasolina 86%, isso só na parte de energia, né? Eu, Desculpa. não, eu ia comentar que nessa lista de tradingeconomics.com /commodities, esse site que fala também do lítio que o Elon Musk está procurando lá na Amazônia, é o produto que mais subiu, 425% só esse ano. Mostra que o golpe na Bolívia, que ele defendeu com tanto ardor, era uma necessidade mesmo, porque eles precisam disso barato. Mas uma coisa que chama também a atenção é justamente opa, é justamente essa desorganização completa da economia, e você está pegando aí o gás natural subindo nas bolsas de valores uma média de 184%. Eu tinha falado antes do carvão que a China e a Índia usam, que já está beirando aqui 230% na variação dos últimos 12 meses. Enquanto a gente está falando de números estratosféricos no que diz respeito aos insumos para a produção da energia elétrica, o restante da economia se encontrava num estágio de estagnação absurda. Em termos práticos mesmo, a economia global ela já não cresce mais desde 2008. A explosão da crise financeira ela
inaugurou um período de estagnação muito grande da economia, o crescimento, basicamente, um crescimento vegetativo, como se chama, aquela coisa que é um numeral, é um número só que aparece positivo, mas não tem grandes reflexos no sentido da produção de um bem-estar, mas de uma economia que consiga efetivamente produzir bem-estar para a população, empregos com salários, empregos melhores, com salários melhores, né? Tanto que a gente vai ver uma deterioração muito grande também do mercado de trabalho, inclusive americano e europeu nesse período, para não falar na desgraça que é aqui no Brasil e no resto do mundo, né? Mas E de lá aí para cá, a gente desculpa. volta com a palavra da estagflação, né? O pior dos dois mundos. É, Inflação com estagnação financeira. eu só vou fazer uma correção no que você está colocando, Adri, porque o pior parecia assim uma coisa muito desgraçada para a gente, mas o pior ele sempre pode piorar, né? E a gente está vendo justamente isso agora. Ó, a gente estava nessa situação de estagnação e, ao que tudo indica, a gente vai sentir saudade dela agora, porque tem uma nova etapa aqui muito pior, desse já muito ruim, né, desse pior, se preparando. Porque enquanto a gente estava falando disso, de indicadores estratosféricos aqui da inflação, da escalada dos preços, com a retração moderada aqui ainda dos ganhos dos trabalhadores, o que está posto para o mundo agora é que mesmo esse pior, entrando agora numa etapa de recessão, sem nenhum indicativo de que a inflação vai ceder aqui, porque não existe assim essa possibilidade, né? Você vai atacar, então, a saída tradicional do imperialismo é atacar o consumo. Como que você vai atacar o consumo de comida, de energia elétrica? Isso aqui vai ser uma um mistério aqui, né? A gente vai ter que ver como que eles vão fazer isso aqui. Mas uma coisa é certa, isso vai ser feito com a transferência do verdadeiro custo social dessa crise para os países atrasados, em primeiro lugar, e para a classe trabalhadora dos próprios países imperialistas em um segundo momento, né? Mas infligindo aqui um sofrimento aqui muito expressivo, muito severo mesmo, para a esmagadora maioria da humanidade. Lembrando que você colocou um eufemismo que eles usam bastante da insegurança alimentar, e segundo a ONU, isso já atinge mais de 800 milhões de pessoas. A situação do mundo ela é bem dramática mesmo nesse momento, em que a economia global começa a sair desse estágio dá ensaio de que vai sair desse estágio de estagflação, né, que é a combinação entre a estagnação econômica e a inflação dos preços. Que na estagnação, geralmente, os preços caem, né? E em condições normais seria isso, porque se você tem uma redução aqui se a oferta, né, está estagnada, você não tem atividade econômica para produzir mais demanda, né? E a oferta está paralisada porque você também não... Aliás, se a sua demanda está estagnada porque não tem atividade econômica Então, e continua a mesma, ou cai um pouquinho, o aí preço vai cair, né? o preço começa a cair. Só que agora a gente tem aí um aumento das coisas principais que a gente precisa para sobrevivência, que é energia e comida. Elementos básicos e que para a própria subsistência da espécie humana e que mostra também esse problema da destruição do sistema produtivo que o imperialismo está fazendo. É um processo de autofagia. Ele vai se comendo, né? Se alimentando de pedaços de si mesmo para poder manter a lucratividade dos setores mais poderosos. Mas enquanto eles vão fazendo isso, setores inteiros da economia vão sendo devastados. A gente
vê aqui em São Paulo, por exemplo, esse virtual cemitério industrial aqui. A cidade parece uma zona de guerra, um monte de fábricas abandonadas. Nos Estados Unidos isso é ainda mais, sobretudo acho que na sua região mesmo, isso aparece com muita força também no Nordeste americano. Aqui a gente vê as fábricas abandonadas, as cidades todas que eram cidades pequenas no interior do estado, que cada cidade girava em torno de uma fábrica, né? Uma era fábrica de meia, a outra era fábrica de, sei lá, teclado para computadora, cada uma fazia alguma coisa. E hoje em dia as cidades não têm mais esse comércio, então são todos caindo aos pedaços, as pessoas não têm onde arrumar emprego, as fábricas desapareceram. Mas sabe qual a fábrica que está muito boa, Bashar, aqui nos Estados Unidos? A fábrica dos mísseis Javelin. Anunciaram que vão duplicar a produção de mísseis Javelin. Não é interessante? É uma coisa muito humana que atende a uma necessidade vital, sobretudo dos trabalhadores americanos, né, Adri? É muito impressionante isso. Mas continua, você estava no meio do... Isso chama atenção também, porque é próprio da drenagem de recursos também que o imperialismo provoca, né? Que faz com que o investimento numa economia real mesmo, né? Uma coisa que existe, que beneficia a população, seja preterido para justamente manter essa ditadura global que é fundamentalmente sustentada em cima dessa máquina de guerra americana, né? Que é a mais importante potência imperialista. E que consegue manter esse sistema relativamente estável, né? Com muitas aspas aqui nesse relativamente estável. Aspas no Estado. Sobretudo no Estado. Através dessas armas aí malucas aí que existem em primeiro momento para aterrorizar a população, em segundo em muitos casos aqui para serem usadas mesmo para explodirem, sair matando gente, destruindo cidades e nações inteiras, né? Mas isso é feito... Desculpa. A von der Leyen, que a gente citou no começo, ela também está denunciando Putin por usar fome e grãos para exercer o poder, a importância do trigo, né? Vai ter uma propaganda muito grande aí contra esses países que estão indo contra o imperialismo. E uma situação de crise, né? A gente vai ver muita gente revoltando. Por isso que é importante o papel do partido nesse momento, né? De uma crise mundial, da gente entender o que está acontecendo, combater essa propaganda imperialista de que quem está causando isso é o Putin ou os países que estão tentando resistir, e a importância desse ano das eleições, né? O tanto que porque esse movimento do imperialismo de destruir as indústrias ao redor do mundo para eles se fortalecerem, né? É uma coisa que no Brasil só o Lula vai conseguir parar isso, né? Esse é um movimento do imperialismo de muito tempo, né? De destruir a indústria e fazer com que tudo seja ao redor de Wall Street, da especulação, né? Isso é um processo que, desde os anos 70, teve um ciclo, né? Iniciado a partir da Segunda Guerra Mundial, que já que estava tudo destruído, estava do jeito que eles gostam mesmo, tudo arrasado, então, para os setores mais importantes, mais poderosos, que conseguiram sobreviver à devastação da Segunda Guerra Mundial, foi o momento de foi o momento de começar a ganhar dinheiro de uma forma
mais ou menos produtiva, né? Construtiva, vamos colocar assim. Mas esse é um ciclo que se encerrou nos anos 70, com a adoção do neoliberalismo. Ele é a marca disso, de que o sistema econômico já não conseguia mais sobreviver com a expansão real da economia, porque não tinha mais para onde ir. A alternativa a continuar produzindo crescimento econômico de maneira produtivamente sustentável, né, progressista, era retomar a crise de superprodução. Então, para não deixar aquilo acontecer, a saída do imperialismo desde então tem sido destruir novamente a economia, mas de uma forma mais organizada, né, menos traumática do que a Segunda Guerra Mundial. Isso daí está na essência do problema que a gente está vendo agora. Desde então que vai surgir esse termo que você colocou, Adri, que é a estagflação. A estagflação, o termo surgiu na época, nos anos 70, né, quando estava preparando para a crise de 74. Exato. E de lá para cá a gente vê que essa tem sido a tônica da política econômica do imperialismo, do liberalismo, né? E isso já vinha apresentando sinais de que vai piorar. Era uma certeza que estava aparecendo. A questão era quando, e aí vem as duas bombas aqui, né? A crise de 2008, que arrasa com o mercado especulativo e obriga o socorro o sequestro, né, de recursos públicos para socorrer os grandes bancos. E, por outro lado, depois veio a pandemia também. A gente viu aqui o investimento aqui de trilhões de dólares em todo o planeta para impedir a devastação econômica que estava se anunciando pela própria ação do imperialismo, né? Esses trilhões a gente viu também, isso que você está colocando, já não foram usados para construir estradas, para construir nada mesmo. A utilização disso o final disso foi irrigar os mercados financeiros. E aí a gente viu esse fenômeno que parece paradoxal, mas é muito típico da decadência, que é a economia desabando e as bolsas de valores subindo de uma maneira muito esquisitas, né? A gente teve milhões que perderam o emprego aqui na época da pandemia, porque fechou tudo. Aí agora o Biden fala que a economia está crescendo porque tem empregos sendo recuperados. Mas é óbvio que tem empregos sendo recuperados, está todo mundo parado. E por causa do aumento da bolsa, ele fala que a economia está a cara de pau de falar que a economia está ótima porque está subindo a bolsa enquanto o povo está morrendo de fome. E muito emprego aí também, né, no padrão do Július, né, todo mundo da Eucris, que a gente adora aqui, né? Que tinha 2, 3 empregos, né? No mínimo 2 empregos. E aí, na estatística, assim, você vai ter muita gente que está desempregada também, mas como tem muita gente aí com 2, 3 empregos, então cada um tem 3 postos de trabalho aí abertos. Só que é absurdo, completamente doido isso daí, né? É uma maquiagem, na verdade, que eles fazem. Mas o fato é que a gente está entrando aqui, essa situação da destruição da economia, ela vai se afunilando cada vez mais. E a última, aqui amarrando melhor um pouco nosso assunto, o último encontro de Davos, ele mostra isso. O prenúncio aqui de uma nova etapa da crise capitalista que vai ser muito mais dura, e tem a questão energética no foco dela, que coloca também desafios muito grandes para a gente. Olha só, nós outros aqui no Brasil, e coloca também em evidência uma personalidade da revista Times, né, Adri? Que você adora, né? Eu acho que é sempre bom lembrar, nessa fase de crise de energia, a Sônia Guajajara apontando o dedo na cara do Lula em plena campanha presidencial, assim, dramática,
para o futuro do país e ela falar que não vai ter Belo Monte, que a gente não pode construir usina hidrelétrica. É muito absurdo. Não é à toa que ela está na capa da Times. E a gente tem que lembrar disso sempre, que existe uma esquerda aí que está boicotando todas as nossas possibilidades de sobrevivência. É muito grave isso. Porque aqui, eu não sei, eu sempre acho que todo mundo é velho igual eu, mas você lembra, Baixar, como é que era no Brasil quando você ia no supermercado de manhã e era um preço, e aí você voltava à tarde e era outro preço, e o povo no supermercado ficava desesperado com a maquininha, assim, marcando, tinha que remarcar o preço. Era a coisa mais desesperante que existe na vida. Você está com dinheiro segurando na mão e sabendo que se você não for correr e comprar alguma coisa com ele, ele vai perder o valor. E comprava também o que tinha também, porque a desorganização econômica era tão grande que faltava as coisas também. E esse É uma negócio de coisa... faltar, a gente vê um produto que faltou aqui nos Estados Unidos, porque tem monopólio e porque a empresa que produz estava colocando veneno sem querer, Sem querer. sem querer, ou por negligência, né? Matou uns 2 ou 3 bebês, aí parou a produção e o país inteiro com bebês perigando, correndo risco de morrer porque não tem comida. Um produto. Agora, imagina, isso aconteceu do nada, né? Agora, imagina agora com eles, com essa projeção de que vai ser dias negros virão e apocalíptico, e os países... A Vanderly falou que os países mais atrasados vão sofrer mais, a gente sabe, mas é um pouco assustador. A gente tem que preparar muito, né? Porque essa resistência que a Rússia está fazendo, que é com o auxílio da China e de todos os países, do Irã, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, estão formando uma aliança que vai influenciar também nessa cadeia de produção, que produto que você vai receber, quanto que seu dinheiro vai ganhar, porque a Rússia já anexou o dinheiro dela ao ouro, né? Não é igual nos Estados Unidos, mais que o dinheiro vale, é uma especulação na cabeça daquele pessoal lá de Wall Street, né? Então, a questão do Lula agora sempre foi, né? Mas fica mais claro que as eleições desse ano no Brasil vão delinear qual que vai ser o futuro do Brasil nos próximos anos, no meio dessa crise que o imperialismo está falando, que vai ser de fome e de inflação. E está dando sinais também de que ele vai ser extremamente agressivo, né? Porque está muito acuado, né? Eu acho que isso é uma conclusão também importante da gente tirar, que esse processo todo do nascimento da sociedade, do mundo socialista, né? Ele não vai ser indolor. A gente vai ter momentos aqui de muita animação, né? Muita emoção aqui, porque as coisas tendem a piorar muito. Mas isso, eu acho que também, sabe, Adri, é próprio de um regime podre se debatendo aqui para tentar sobreviver. E para onde ele bate, ele causa dor, né? Ele tenta controlar a crise de 2008 com golpes de Estado e termina com um ligeiro fortalecimento aqui de regimes esquerdistas na América Latina, né? O Maduro ficou um pouco mais sólido nesse período. Num primeiro momento deu o golpe em Honduras, mas a situação começa a apresentar uma reversão lá. A sequência também vai incluir o Euromaidan, que vai desencadear essa crise que a gente está vendo agora, e eles vão fazer mais loucura e vão
se lascando ainda mais. Eu queria ver como, a gente vai ter que acompanhar também agora essa situação justamente da China que você colocou, que é outro ponto importante a gente ver, se eles vão ter, tá um cerco aqui contra a China sendo noticiado em todos os órgãos da imprensa, o, não sei se foi The Economist ou Financial Times, que tirou uma matéria colocando que, citando aqui o diretor-geral da CIA nos Estados Unidos, falando que, apesar de tudo, o pior inimigo ainda, a maior ameaça para os Estados Unidos ainda eram a China, Uhum. e eles estão se mobilizando lá para atacar a China através dos iogures, através no leste, né? Propaganda de que existe abuso de direitos humanos por causa dos uigures e o problema de Taiwan, né? E tem o problema de Taiwan também, que eles estão cercando. Tem o Mar da China lá com os Aucas lá, envolvendo a Inglaterra e a Austrália também, naquela aliança militar que eles formaram. Eles estão montando um cerco aqui contra a China que está se mostrando aqui outra fonte de tensão muito grande, mas tem que ver até que ponto eles vão conseguir sustentar isso. Me parece que é mais um blefe, porque a situação americana na China ela é muito mais delicada do que para a China, por exemplo, vou colocar assim melhor. Para a China definir a situação de Taiwan é muito mais fácil do que para a Rússia se impor na Ucrânia, né? Impedir o avanço do imperialismo na Ucrânia. E ainda assim, eles estão tentando lá, e a dependência americana também da China ela é muito grande. Além das commodities energéticas, você já tem mais sofisticação industrial aqui com a situação das indústrias de chips, que demoram para você levar isso para os Estados Unidos de volta, não vai ser um processo fácil assim, né? E os Mas produtos baratos, né? Tudo que se compra nos Estados Unidos de supérfluo, brinquedo, coisa para casa, tudo é feito na China, né? eles abrem uma perspectiva de piorar ainda mais a crise inflacionária, que já é grande, né? Atacando a China. A gente vai ter que ver aqui como que isso vai se desenvolver, mas de qualquer forma, eu acho que outro ponto importante dessa equação toda aqui é justamente o Brasil que você está colocando, né? Que é o mais desenvolvido entre as nações atrasadas, e dá o tom de como é que vai se comportar também o resto do quintal dos Estados Unidos, que é a América Latina. Se eles não conseguem controlar a América Latina, lascou aqui para eles, deu um ruim muito grande, porque para controlar a África e o resto do mundo vai ser muito pior. A Isso Rússia já coloca. tem vários investimentos na África, a China nem se fala, né? Então os Estados Unidos não conseguem dividir o mundo, né? Para eles têm que ser o primeiro e eles estão fazendo essa luta e eles não estão conseguindo, mas eles só conseguem continuar sendo os primeiros se eles derrotarem essa aliança, né? China, Rússia, Irã. Então, Exato. eles estão sofrendo bastante, porque eles não têm mais essa força. E se porventura essa aliança ganhar o reforço de um governo nacionalista aqui no Brasil, né, apoiado pelas amplas massas populares, como é o caso do ex-presidente Lula, né, a situação deles fica ainda mais difícil, ainda mais frágil do que já é, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante destacar, apesar de tudo isso, apesar de toda a debilidade do regime, você vê que na Rússia essa desgraceira econômica toda que a gente está vendo no resto da humanidade, os nossos companheiros lá cobrindo a guerra no Donbass estão mostrando que não é uma economia desorganizada como a própria economia americana está se mostrando agora. E as perspectivas para o Brasil se livrando desse imposto não declarado aqui, que é a rapina do imperialismo, elas são muito positivas para nós. Não vai ser um processo fácil, naturalmente,
mas com uma mobilização necessária para que a gente consiga impulsionar um regime nacionalista aqui no Brasil, que só pode ser conduzido pelo ex-presidente Lula, nesse momento, as vantagens são muito grandes para a gente, né? Serão dias muito difíceis, mas tendem a ser recompensadores de maneiras muito positivas. A gente pensa muito na diferença da privatização e da estatização, né? Na Ucrânia, por exemplo, eles falam que muita gente se juntou aos grupos fascistas porque eram eles que estavam no governo depois que foi tudo privatizado, a economia acabou, então muita gente foi forçada a se juntar a esses grupos fascistas aí que tomaram conta. E na Rússia a gente vê, existe ainda essa tendência de reestatização, né? Tanto que o Putin fala que qualquer indústria que sair americana, que resolver sair por causa das sanções, vai ser estatizada. Então, esse movimento de estatização que é um caminho para um governo dos trabalhadores, né? É totalmente contrário à privatização e à questão maluca de Wall Street de não ligar o dinheiro a nada, só a especulação. Quem ficar com o desespero desses novos tempos que estão vindo e não sabe o que fazer, se junta ao PCO. A gente tem uma política, a gente está sempre estudando e preparando para esses tempos que vão vir, né? E é uma satisfação muito grande entender o que está acontecendo, ou pelo menos tentar entender, quem está aprendendo ainda, e lutar junto por essa resistência, pela candidatura do Lula, por um partido forte, com um programa forte, que tem um entendimento do que seria um governo dos trabalhadores, que atende o interesse dos trabalhadores e que, quando essa crise vier, ou a gente já está vivendo ela, né? Que é difícil imaginar uma crise pior. Quando ela vier, a gente tem as ferramentas para poder enfrentar e se organizar para sobreviver e organizar uma sociedade melhor, né, Bachar? É isso mesmo, mas a gente tem todas as ferramentas aqui para impulsionar essa luta, né, companheiros? E acho que uma das formas de fazer ela se desenvolver ainda mais no sentido favorável para nós, para a vanguarda política do país, para aqueles que querem efetivamente, estão interessados na superação da crise por uma via que beneficia a população, é justamente apoiar aqui a imprensa operária independente e revolucionária e fazer isso compartilhando o nosso conteúdo, contribuindo com o crescimento dessa propaganda política aqui, e que vai na contramão dos interesses do imperialismo, e também contribuindo, como a gente colocou no começo e reforçando aqui, a importância dos companheiros na Europa, que dependem única e exclusivamente do apoio popular para manter a nossa imprensa alimentada aqui com informações em primeira mão, né, Adri? Mas acho que já estamos encerrando, né? Isso, quem quiser se filiar ao PCO, pco.org.br/filice. É só entrar na internet. Semana que vem a gente está de volta com mais um podcast Mundo em uma Hora. Eu sou Adriana Machado, de Nova York, Tiago Assad está em São Paulo, e a gente volta na próxima semana com mais notícias internacionais. Valeu!